Usando prompts do chat GPT no seu TCC, sim, esse é o segundo vídeo, parte 2. Eu já fiz um vídeo anterior falando sobre como otimizar os prompts, né? Aquelas linhas de comando lá, o texto onde você dialoga com o chat GPT, e esse aqui é o segundo vídeo. Reforço sempre a minha posição. Acho que o chat GPT e as inteligências artificiais de modo geral não são consciências artificiais, portanto não adianta você entregar todo o trabalho para elas, mas também não acredito que elas devam ser retiradas da equação. Qualquer coisa que seja escrito não pode ser admitido que se use a inteligência artificial na produção científica, isso é uma coisa do demônio. Não precisamos descartar a inteligência artificial, precisamos entender os limites da inteligência artificial, onde estão aí algumas armadilhas das quais a gente tem que fugir. E eu sempre digo, uma ferramenta te traz resultados na medida em que você tem conhecimentos para usá-la. Então, você só vai conseguir otimizar os resultados de uma ferramenta se você de fato tiver conhecimento para otimizar esses resultados. Então, o ChatGPT é uma Ferrari. Para quem sabe dirigir, joia. Para quem não sabe dirigir, vai ter problema, tá? Então, vamos lá. Eu fiz um vídeo, como eu disse, um vídeo anterior falando sobre o ChatGPT e essa relação dos prompts, dos comandos que você dá para o ChatGPT para otimizar os resultados. Gosto de reforçar que não tenho nada contra a ferramenta, mas também não acho que ela seja uma solução definitiva e única que vai substituir todo o trabalho. Não é assim, não é consciência artificial, inteligência artificial. E gosto sempre de lembrar que as minhas ações refletem o meu discurso. Porque se eu digo que eu não sou uma pessoa que escanteia a inteligência artificial, eu mostro isso com ações. Porque no meu treinamento online, no TCC Sem Drama, para os alunos inscritos no meu treinamento e que recebem a minha orientação e da minha equipe, existe uma ferramenta de inteligência artificial que foi desenvolvida para a produção científica. Ou seja, eu acho tanto que é uma ferramenta válida que eu ajudei a desenvolver uma ferramenta com um parceiro para disponibilizar para os meus alunos. E é uma ferramenta desenvolvida para a produção científica, portanto, muito mais eficaz para essa função do que o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial que você tem por aí. Só queria reforçar para ficar bem clara a minha posição, que eu também falo no vídeo anterior. Falando em vídeo anterior, eu vou deixar o link para você, tá? Comentário, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, vou deixar o link aqui para você. Mas queria recapitular aqui muito rapidamente algumas coisas que a gente falou no vídeo anterior. Por exemplo, no vídeo anterior eu tô olhando aqui pro meu roteiro, tá? Tudo que eu faço, os alunos do meu treinamento têm uma técnica chamada roteirização e eu tô seguindo, as minhas ações refletem o meu discurso, estou seguindo aqui o meu roteiro, tá? Uma coisa para a qual eu chamei a atenção no vídeo anterior, o ChatGPT inventa referências. É isso mesmo, ele inventa, ele cria referências que não existem. Se você está fazendo uma produção científica, de repente o ChatGPT vai te entregar uma referência, um autor, um conteúdo que de fato não existe ou que não é confiável. Então, muito cuidado. E o ChatGPT também, em determinadas circunstâncias, te gera um conteúdo que pode ser considerado plágio. Falo disso no outro vídeo, queria só retomar aqui. Assim como no outro vídeo eu te dei 3 dicas simples para você otimizar os seus prompts. Primeiro, seja específico, né? Eu quero um modelo de artigo científico que fale da relação da liderança com a motivação. Não, eu quero uma sugestão de tema delimitado para uma pesquisa que relaciona liderança e motivação para a construção de um artigo científico para efeito de graduação em português. Seja o mais específico possível para otimizar os seus prompts. Falo disso no vídeo anterior, estou só retomando aqui. Solicite referências quando seu texto for científico. Você coloca o prompt e coloca lá com referências, com referencial teórico e ainda assim verifique. Essa é a terceira dica. Verifique as informações. Então são 3 dicas básicas. Por quê? Porque ele inventa referências. Então, primeiro, seja específico. Segundo, solicite referências. Terceiro, confira essas referências, tá? Falei no vídeo anterior sobre o prompt de contextualização. Ao invés de já chegar no ChatGPT fazendo uma pergunta, exigindo um retorno, diz para ele o que você está fazendo, explica qual é o seu trabalho, qual é o seu foco, se você está na graduação, na pós, enfim, eu mostro todo esse caminho no vídeo anterior. E falei também sobre o prompt para delimitação do tema. Como é que você pode fazer um prompt para te ajudar a delimitar um tema, pedir sugestões. Não vai pedir sugestão para o ChatGPT a respeito de temas. Me sugere um tema, não faça isso. Ele vai te entregar conteúdos que não serão úteis. Agora, se você já tem uma ideia de tema e quer delimitar esse tema, aí você pode pedir ao ChatGPT de acordo com os prompts que eu te mostrei
no vídeo anterior. E não precisa depois pedir para o ChatGPT te dar sugestão de título. Por quê? Porque o tema delimitado já é o título de uma produção científica. É que os orientadores não dizem isso para você, mas aqui no TCC Sem Drama a gente diz. Tema delimitado é igual a título, título é igual a tema delimitado. Hoje aqui eu quero te falar sobre o prompt de suporte, tá? Uma coisa é contextualizar, outra coisa é pedir ao ChatGPT para sugerir delimitações. Inclusive eu te mostrei no vídeo passado que algumas sugestões são muito boas, outras nem tanto, e aí depende do seu conhecimento sobre produção científica, é por isso que eu tenho um treinamento para isso, para que você seja inclusive capaz de usar as ferramentas de uma maneira muito mais eficaz. Mas hoje eu quero te falar de prompt de suporte, tá? Para boa parte dos trabalhos que eu tenho acompanhado e orientado, eu tenho sugerido aos alunos, seja na nossa plataforma, tá, de inteligência artificial, que é muito mais efetiva para a produção científica, seja no ChatGPT ou em outras plataformas, eu tenho sugerido que os alunos usem prompts, linhas de comando de suporte. O que é isso? Daqui a pouco eu vou te mostrar no próprio ChatGPT, tá? Inclusive usando o exemplo do vídeo passado. O prompt de suporte é um prompt onde você pede ao ChatGPT 3 referências, podem ser estudo de casos, artigos, outras produções científicas, 3 referências de peso, tá? Para justificar a importância do seu tema. O que vai te ajudar não só na justificativa, como também vai começar a te ajudar na questão da busca do referencial teórico. Tá? Então são prompts que os meus alunos têm usado com algum sucesso, sempre com os cuidados de verificação das referências, etc, etc. Mas têm usado com muito sucesso. É o chamado prompt de suporte. Tá? Eu vou escrever para você observar no ChatGPT esse prompt de suporte, inclusive baseado no exemplo que eu dei no vídeo anterior, tá? Eu vou te mostrar aqui o prompt de suporte que você também pode usar nas suas pesquisas. Vamos lá? Ó, esse aqui é exatamente o exemplo que eu usei no primeiro vídeo sobre os prompts para o ChatGPT, onde eu mostrei que eu estava produzindo... Lembra do prompt de contextualização? Eu falei com o ChatGPT, eu estou produzindo um artigo científico na área de gestão de empresas, sobre a relação entre liderança democrática e motivação dos colaboradores para um trabalho de conclusão do curso de administração em nível de graduação. E aí o ChatGPT foi conversando comigo, esse aqui é o prompt de contextualização, que eu quero te mostrar hoje é o prompt de suporte. Aqui o prompt de tema delimitado, eu estou usando o mesmo exemplo porque ele fica salvo aqui, tá? Nessas conversas abertas aqui com o ChatGPT. Até te mostrei aqui que dos temas delimitados aqui tem 2 que são realmente delimitados, o 3 e o 5, né? O 1, o 2 e o 4 não são delimitados. E aí como é que você vai saber julgar? A não ser que você tenha esse conhecimento científico, você não vai saber julgar. Por isso a ferramenta não vai te entregar tudo pronto. A ferramenta não vai resolver todos os seus problemas. Você precisa ter o conhecimento para você otimizar o uso da ferramenta. É por isso que eu digo que você ter uma Ferrari sem saber dirigir não adianta nada. Né? Você ter a ferramenta sem conhecer a técnica não adianta nada. E a técnica eu te mostro no meu treinamento online. Mas vamos lá, prompt de suporte. Estou aqui conversando com o ChatGPT sobre esse trabalho, pedi para que ele me delimitasse temas. Aí eu coloco o seguinte prompt, dá uma olhadinha aqui, ó. Quais são os 3 principais? Aí, claro, essa questão de principais vai ser subjetivo, mas ele vai buscar numa base de dados. Então, geralmente são conteúdos que são mais referenciados, citados, mais utilizados, tá? Quais são os 3 principais? Eu vou usar aqui estudos de caso, tá? Você pode usar aí artigo, você pode usar produção científica, dissertação, você pode usar monografia, eu vou usar aqui estudo de caso. Quais são os 3 principais estudos de caso que explicam a importância do tema? Aí eu vou buscar o tema, por exemplo, digamos que eu falei no vídeo passado que eu gostei dos temas 3 e 5. Então, digamos que eu tivesse escolhido, até falei assim, ó, você pode falar com o ChatGPT, ó, gostei do tema 5, queria variações para ele e tal. Mas digamos que eu vou pegar aqui o tema 3, ó, estratégia de liderança democrática para a motivação dos colaboradores em empresas de consultoria, tá? Então, para a importância do tema, eu repito o tema aqui, ó. Posso até colocar uns 2 pontos aqui, tá? Lembra que eu te disse que o ChatGPT é uma ferramenta que a princípio foi desenvolvida para te dar retornos em inglês, então aqui é legal você colocar, né, em português, tá? E aí você dá o comando para o ChatGPT.
Ó, aí ele vai te falar aqui que é uma questão até de direitos autorais, tá? Que ele não consegue, infelizmente, como um modelo de linguagem baseado em texto, não tem acesso direto a uma base de dados de estudo de casos específicos em português. No entanto, posso fornecer algumas informações gerais sobre possíveis estudos de casos que poderiam ser relevantes para o tema proposto. Então, assim, ele não encontrou nenhuma base de análise aqui, mas ele já te dá o mesmo, e para outros temas ele encontra. Mas ele te dá aqui, ó, estudo de caso, implementação da liderança democrática na empresa X. Nesse estudo de caso você pode pesquisar, ou seja, ele te dá referências de direcionamentos do que você pode fazer com o seu tema. Ou seja, com esse tema específico você pode fazer um estudo de caso implementando a liderança democrática numa empresa. O que você vai discutir nesse tema aqui, nessa sugestão aqui? O que você vai discutir? Você vai discutir e pesquisar uma empresa de consultoria que tenha adotado as estratégias, né? Analisar como a empresa implementou. Então, estudo de caso, comparação de estilos de liderança em empresas de consultoria. E aí, o que você pode fazer nesse estudo de caso, tá? Agora eu vou forçar um pouquinho aqui, ó. Eu vou pedir para ele aqui, ó, vou até mudar. Vou copiar aqui para ficar mais fácil. Quais são os 3 principais artigos científicos, tá? Porque eu falei que você poderia usar, que explicam a importância do tema liderança democrática para motivar empresas de consultoria. Vou colocar interrogação aqui e vou colocar assim, ó, descreva-os descreva-os e forneça referências, tá? Vamos ver o que ele vai me responder aqui, ó. De novo ele vai falar aqui a questão, né, do trabalho científico, né, que ele não pode, até uma questão de direitos autorais, ele não pode acessar algumas bases, tá? Mas ele te dá aqui, ó, bases de dados acadêmicas onde você pode encontrar esse tipo de conteúdo. Existem várias bases de dados que indexam artigos científicos, Google Scholar, Scopus, Web of Science, né? Leia os títulos dos resumos dos artigos encontrados para identificar aqueles que sejam mais relevantes, leia os artigos selecionados, acesse os artigos científicos selecionados, faça uma leitura crítica, observe as teorias, tal. Embora eu não possa fornecer referências específicas de artigos científicos, a metodologia acima deve ajudá-lo a encontrar publicações relevantes e atualizadas sobre o tema proposto. O que eu quero te mostrar com isso aqui? Que o ChatGPT não vai te dar as referências, tá? A não ser em casos muito específicos para alguns temas muito específicos. Mas ele te dá direcionamentos de onde você pode buscar essas referências, como você pode tratar essas referências. A ferramenta tem um limite, ela vai te dar uma direção. Se você, por exemplo, está no treinamento online do TCC Sem Drama, eu vou te mostrar o caminho de 4 passos para que você encontre de fato as referências e possa até te sugerir referências específicas com base em pesquisas anteriores. Mas no ChatGPT, ele vai te dar um caminho que você vai percorrer. Muitos dos meus alunos usam esse prompt de suporte, tá? E começam a ter uma ideia melhor de como querem estruturar os seus trabalhos. Isso aí, somado às técnicas de pesquisa de referencial que eu passo no treinamento, isso deixa o aluno muito mais confiante, muito mais produtivo. Então, assim, se você está muito perdido na direção da busca do seu referencial, da importância da explicação da importância do seu trabalho, tá? É legal usar esse prompt de suporte. Mas ele soluciona todo o problema? Não, como o ChatGPT não soluciona, né, todo o problema em nenhuma perspectiva, mas ele te dá direcionamentos importantes. Agora, no TCC Sem Drama, como é um treinamento, eu te mostro passo a passo o que você tem que fazer e como é que você vai, de fato, alcançar esses referenciais mais importantes e principais. Aí, obviamente, a técnica está dentro do treinamento, para você encontrar esses referenciais mais robustos, mais importantes, mais fortes e direcionar a sua pesquisa, não ficar com aquele monte de conteúdo na mão sem saber o que fazer, tá? Mas para você ter um direcionamento, sobretudo se você não é meu aluno, se você não é um aluno, se você ainda não é meu aluno, considere aí, né, conhecer o treinamento, vai ter o link aqui em algum lugar, com certeza. Mas se você não é o meu aluno, você pode usar o ChatGPT dessa forma para direcionar um pouquinho sua busca de referenciais, a questão da contextualização da importância do seu trabalho. Mas a ferramenta tem limitações, isso também é importante te mostrar. Então é isso. O ChatGPT pode te direcionar, pode te ajudar? Pode. Mas ele é a ferramenta mais eficaz, mais efetiva para quem desenvolve um conteúdo científico? Não, não é. Até por causa das pegadinhas, né? Criar fonte que não existe ou te entregar um texto com plágio. Então,
use a ferramenta para direcionamento e muito cuidado com os resultados. É como eu sempre digo, você quer potencializar as ferramentas, você precisa ter o conhecimento. Onde você vai encontrar o conhecimento? Aqui no canal e principalmente no meu treinamento online, o TCC Sem Drama. Sem dúvida o link estará aí, então considera dar uma olhadinha nesse link para você fazer parte do nosso time dos aprovados, aprender as técnicas, ter a minha orientação online da minha equipe e aí utilizar com muito mais efetividade não só o ChatGPT e outras plataformas, mas principalmente a plataforma de inteligência artificial que eu disponibilizo dentro do treinamento para você e que está voltada para a produção científica e por isso é muito mais efetiva do que outras que tem por aí. É isso aí, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, espalhe esse link para as pessoas e eu te vejo aqui do lado dos aprovados.